Olá, alunos e alunas! Vamos iniciar nosso terceiro bimestre na matéria de História. A gente vai entrar no tema sobre a pré-história e o mundo. A gente vai conhecer sobre a origem dos seres humanos, como os primeiros humanos, como os hominídeos, que a gente chama, né? Chegaram aqui na América do Sul. Então, a gente vai iniciar conhecendo a pré-história, tá bom? Então, aqui a gente vai se questionar. Quando surgiu os primeiros seres humanos? Quando vocês acham que surgiram? Há muito tempo? Há pouco tempo? Vocês já pensaram nisso? Então, é hora de pensar sobre. Então, no bimestre passado, nós lemos sobre a Lucy e o continente africano. O texto falava que o continente africano ele era muito importante porque foi lá que foram descobertas as primeiras ossadas, né, dos primeiros seres humanos, dos primeiros hominídeos que a gente chama. E a mais velha é a Lucy, né, que a gente chama de mãe da humanidade, que ela foi encontrada como um dos seres humanos mais antigos. Então, qual é a ciência que estuda esse descobrimento, tá? Então, a gente tem a arqueologia, tá? A arqueologia é a ciência que estuda vestígios materiais da presença humana, sejam estes vestígios antigos ou recentes, com o objetivo de compreender os mais diversos aspectos da humanidade. Então, o arqueólogo, ele é um cara que vai fazer escavações, tudo bonitinho, para encontrar restos de fogueira, ossadas. O que são ossadas? São as pessoas que já morreram, né? Então, ele vai fazer essa procura, vai procurar utensílios, né? Que eram as facas, que eram as roupas, que eram as jarras que eles fizeram, certo? Então, o arqueólogo tem esse tipo de trabalho. Então, aqui eu separei algumas imagens, tá? Do trabalho dos arqueólogos, tá? Então, a gente pode ver aqui algumas pessoas trabalhando, ó. Temos aqui bastante coisa já, ó, que eles cavocaram, né? Desenterraram, ó. E como é feito isso? Eles vão com pincéis, né? Pequenas espatulinhas, e eles vão tirando areia ou terra de volta do objeto que precisa para encontrar, ó. Então, aqui a gente tem algumas pessoas trabalhando, ó, tanto de terra já que eles tiraram. E aqui a gente tem outra perspectiva. Então, provavelmente, nessa região aqui, ó, que os dois arqueólogos estão trabalhando, era um local onde se encontrava provavelmente uma família. Por exemplo, se reunia para almoçar, para descansar, e eles poderiam ter encontrado alguns objetos. Então, estas linhas aqui, ó, que estão formando quadrados, a gente chama de quadrantes, tá? Então, a gente tem o quadrante 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, eles vão fazer o registro assim. A fogueira foi encontrada no quadrante 6. E aí, ele sabe que é nesse quadrante aqui que houve fogo, que eles souberam colocar nesses documentos, tá? Mais para frente a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Só sobre a arqueologia. Por enquanto a gente precisa conhecer quem são os arqueólogos, quem são os hominídeos, o que são os sítios arqueológicos. Aqui a gente tem outra imagem, tá? O arqueólogo, ele não trabalha só mexendo com a areia, né? Procurando esses utensílios, esses vestígios na areia. Ele trabalha também em laboratório. Então, por exemplo, a gente tem uma mulher aqui que ela tá juntando pequenos fragmentos, ó, tá vendo? São pequenos fragmentos e ela vai catalogando. Então, ela vai vendo de que ano que é, né? A gente tem um processo para saber de que ano que é. Dá para saber de que material é, tudo bonitinho, certo? Então, a gente tem o trabalho no laboratório também.
Aqui a gente tem outro trabalho de laboratório, tá? Então, a gente tem aqui outro arqueólogo trabalhando, ó, com o pincelzinho, tirando toda a areia em volta desse utensílio aqui, para fazer o estudo mais aprofundado, tá bom? Então, o que são os sítios arqueológicos, tá? O que chamamos de sítio arqueológico é o local onde foram encontrados vestígios da ocupação humana, seja estas ocupação antiga ou recente. É claro que se o arqueólogo for realmente classificar todos esses lugares, classificaríamos até mesmo a nossa própria casa como patrimônio público. Portanto, não é qualquer lugar com vestígios que são registrados como sítios arqueológicos, mas apenas aqueles que apresentam importância científica para a compreensão da história da humanidade. Então, o que isso quer dizer? Que um sítio arqueológico, que é onde esse lugar está sendo escavado, procurando vestígios, só é dado o nome de sítio arqueológico o lugar que apresenta uma importância muito grande para a humanidade, tá bom? São estes sítios arqueológicos, com raras exceções, que são estudados pelos arqueólogos. Já existe mais de 20 mil sítios arqueológicos registrados em território brasileiro, de acordo com o IFAM. Então, aqui no Brasil, a gente tem diversos sítios arqueológicos, tá? E a gente vai estudar isso mais pra frente na próxima aula. Então, aqui eu separei como seria mais ou menos um sítio arqueológico, tá? Então, a gente vai ter o local de descanso dessas pessoas que estão trabalhando, a gente vai ter os arqueólogos tirando foto, o arqueólogo que vai fazer a documentação do que é importante, aquele que vai procurar, vai fazer, né, tipo, vamos ver se aqui mesmo que tem alguma coisa, e aquele que vai fazer a procura, né, com pincelzinho, com machadinho, e vai escavando o lugar, tá? Então, isso aqui é como, por exemplo, um sítio arqueológico. Aí, outra pergunta para vocês. Mas o ser humano vem do macaco? Vocês acham que o ser humano veio diretamente do macaco? Sim ou não? Bom, se a resposta foi não, vocês estão certos. O ser humano, ele não veio diretamente do macaco, tá? Então, aqui eu deixei mais ou menos uma sequência, tá? Então, a gente tem aqui o primata inicial, tá? Bem aqui embaixo tá escrito primata inicial, não dá pra ver. O que é o primata? É um estilo, certo? Então, a gente tem aqui a ramificação. Primeiro foi um lêmure, aí veio surgir outra coisa. Aí veio outro tipo de animal, outra ramificação. Veio aqui um novo macaco, né? O novo mundo do macaco, outra ramificação. Aí daqui surgiu outro tipo de macaquinho, outra ramificação. Aí veio, foi vindo, ó, até que aqui chegou no gorila, e aqui veio para o chimpanzé, e o gênesis daqui veio para os hominídeos, que são os seres humanos, né? Então, a gente vai saber o que é um hominídeo. Nós não descendemos do macaco, a gente tem um primata em comum, tá? A gente tem um primata em comum, que não quer dizer necessariamente que seja um macaco, tá? Lembrando que tanto macaco como ser humano, eles são primatas, tá bom? Então, o que são os hominídeos? O termo hominídeo é utilizado para descrever os humanos e os ancestrais extintos, como o Australopithecus, tá? Isso aqui é um estilo de ser humano. O único representante vivo é o Homo sapiens sapiens, que é eu, que é você, que é seu pai, sua mãe, sua avó, seu irmão, seu tio, sua tia. Nós somos Homo sapiens sapiens, tá? Este grupo encontra-se dentro da ordem dos primatas, então somos da ordem primatas, como o macaco, por exemplo. As principais características dessa família, que família? Família primata. É qual?
a posição ereta, bípede. O que é bípede? Aquele que anda sobre duas pernas. Aumento da capacidade craniana quando comparado aos outros grupos de primatas e desenvolvimento de dentes pequenos e os caninos não especializados. Ao longo do tempo, a nossa cabeça, né, o nosso crânio, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo, certo? Então, os hominídeos têm essa característica, né? Que a gente começou com o cérebro e com o crânio muito pequenininho e ao longo dos anos nosso crânio foi aumentando até chegar nos dias atuais. Posteriormente, surgiram também modificações no comportamento, habilidade de desenvolver utensílios para uso próprio e específico, e a linguagem verbal. Então, o que é essa habilidade? É desenvolver utensílios como faca, garfo, espada, tá? Que é para uso próprio e específico, e a linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? É na fala, tá? Na questão de comunicação. Beleza? Então, aqui eu peguei uma foto de um hominídeos, né? A gente tem 2 hominídeos aqui. Ai, professora, mas esse hominídeo parece muito com um macaco. É porque a gente tem uma ancestral em comum e ao longo do tempo a gente foi evoluindo, tá? Então, a gente tem um desenho aqui de um hominídeo. Temos mais fotos, tá? Então, aqui a gente tem a evolução do hominídeo. Então, primeiro é o Australopithecus, tá bom? A gente tem aqui o Australopithecus, a gente pode ver que ele era pequenininho, tudo mais, certo? Tinha bastante pelo no corpo, tem tudo isso, tá? Vieram outros tipos de seres humanos, mas os mais importantes foram o Homo habilis, que ele era um homem habilidoso, ele começou a criar facas com as pedras. Temos o Homo erectus. O que é o Homo erectus? Era aquele que conseguia ficar de pé e retinho, com a coluna reta, certo? Homo neanderthalensis, que é o que veio antes da gente, e hoje somos nós, Homo sapiens sapiens, tá? Então, essa aqui é a evolução dos seres humanos até o dia de hoje. Entre o Australopithecus, que é o primeiro, e o Homo habilis, que é o segundo, a gente tem outros tipos de seres humanos que a gente vai estudar ao longo desta aula, tá bom? Então, nossa aula termina aqui. Se você não respondeu o formulário dessa aula, responda, tá? Responda com as suas palavras, tá bom? Beijos e até a próxima!